Saúde a você com a paz de Cristo, que é a mesma habite em nossos corações, não hoje maternamente. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre as profecias de Daniel. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que muitos irmãos dizem que essa profecia já se cumpriu. Não é mais para os nossos tempos de hoje. Só que lá em eventos finais, a irmã White fala que a profecia do capítulo 11 de Daniel quase já atingiu o seu cumprimento todo, mas não atingiu todo ainda. Então, se a profecia do capítulo 11 de Daniel não atingiu ainda o seu cumprimento todo, imagine o do 12 de Daniel, né? Então a gente quer falar um pouco sobre este assunto. Também a irmã White, ela nos incentiva que nós devemos estudar as profecias de Daniel, do capítulo 12, pois ela é uma advertência que nós temos que entender antes que venha o tempo de angústia. Então, se nós temos que entender antes que venha o tempo de angústia, então é porque é uma coisa muito importante para nós. É porque nós necessitamos entender para que nós possamos vencer as provas. Então, vamos um pouco aqui estudar a profecia de Daniel, o capítulo 12 de Daniel, para nós entendermos um pouco. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, né? Que aqui representa a distribuição do poder do povo santo, né? Ou seja, então um dos homens perguntou para o homem vestido de linho, quando seria esse tempo? Ele disserá depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, quando terminar a dispensão do poder do povo santo, né? Então vamos fazer aqui. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é referido a 1260 dias. Vou botar aqui 1260 dias, né? Quando terminar a distribuição do poder do povo santo. Então representa, pessoal, que esse 1260 dias é um período do derramamento do Espírito Santo. Agora vamos saber quando esse período vai começar. Vamos ler lá. No verso 8. Eu, porém, não entendi. Eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então aqui Daniel, ele ouviu, mas não entendeu. E ele disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Então o Senhor falou: olha, vai, Daniel, porque essa palavra está selada e encerrada até o tempo do fim. Os ímpios, eles não vão compreender, mas os sábios entenderão. Aí ele explicou agora para Daniel: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, irmãos, aqui ele já começou a falar a data. Quando vai ocorrer isso? É depois que a abominação desoladora for posta, né? Haverá 1290 dias. Para quem entende as profecias sabe que a abominação desoladora representa a lei dominical nos Estados Unidos. Então vamos fazer aqui. Aqui é o decreto dominical dos Estados Unidos.
Tá aqui, ó, decreto dominical. Decreto. Então, depois que a abominação desoladora for posta, haverá o quê? 1.200 e quanto? 90 dias. Para quê, pessoal? Para Miguel se levantar, né? Aqui o anjo estava falando do livramento do povo de Deus, do tempo que Miguel vai se levantar e do grande tempo de angústia. Então, desde quando o sacrifício diário foi tirado e posto a abominação desoladora, gente, sacrifício foi uma palavra, foi um acréscimo, entendeu? Então, desde quando o diário foi tirado, que é o santo sábado, e posto a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando o decreto dominical dos Estados Unidos sair, vai ter 1.290 dias para quê? Para Miguel se levantar. Que é a mesma coisa do fechamento da porta da graça. Quando Miguel se levantar, a porta da graça se fecha. E aqui falou de um tempo, 2 tempos, metade, um tempo, que representa 1.260 dias, né? Que vai ser de derramamento do Espírito Santo. Então, se 1.260 dias Miguel se levanta aqui depois do derramamento do Espírito Santo, então significa que 30 dias após a lei dominical dos Estados Unidos, começa o derramamento do Espírito Santo. Então vai ter 1.260 dias de derramamento do Espírito Santo até Miguel se levantar. Repetindo, quando sai o decreto dominical dos Estados Unidos, 30 dias após, começa o derramamento do Espírito Santo. Então vai ter 1.260 dias de Espírito Santo, que conclui em Miguel se levantar. Mas aqui o texto continua. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1.335 dias. Então aqui tem outra contagem. 1.335 dias. Mil 335 dias. Para quê? Para o livramento do povo de Deus. Então, se depois saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, vai haver 1.335 dias para o livramento do povo de Deus. E depois que saiu o decreto dominical dos Estados Unidos, vai haver 1.290 dias para o Miguel se levantar. Significa que depois que o Miguel se levantar, que representa fechar a porta da graça, tem 45 dias, né? Porque de 1.290 dias para 1.335 dias, a diferença é de 45 dias. Tem 45 dias para o derramamento das pragas. Porque quando o Miguel se levantar, as pragas começam a cair, né? Então, passa 45 dias depois, aí vem o livramento. Gente, o livramento aqui referido não é ainda a vinda de Cristo. No livramento, você pode ler lá no grande conflito, é que Deus vai dizer o dia e a hora da vinda de Jesus. Muitas pessoas pensam que aqui a gente está marcando a data da vinda de Cristo. Não. Aqui apenas é o livramento do povo de Deus. Aí, quando começar o livramento, aí sim, aí no final do livramento, aí Deus vai dizer o dia e a hora da vinda de Jesus, né? E a gente vai saber nesse dia, né, quando vai ser a vinda de Cristo, né? Mas aqui ninguém está marcando data para a volta de Jesus, né? Aqui é para o livramento. Agora, por que é importante, irmãos? Por que é importante nós entender essas profecias aqui? A irmã White fala assim, leiamos e estudamos a profecia, o capítulo 12 de Daniel.
Porque nós devemos entender ele antes do grande tempo de angústia. Por que é importante nós saber dessas profecias antes do tempo de angústia? É porque se nós entendemos essa profecia, nós vamos entender que quando saiu o decreto dominical dos Estados Unidos, 30 dias após, nós vamos receber o Espírito Santo, vai começar o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos passar 1260 dias recebendo o Espírito Santo até culminar na chuva serôdia. Nós vamos saber também que quando saiu o decreto dominical dos Estados Unidos, 1290 dias após, Miguel vai se levantar, que é o fechamento da porta da graça. É por isso que está escrito que nós vamos pregar a palavra de Deus com lágrimas, porque nós sabemos que está no fim de tudo. As pessoas que não cumpriram essa profecia, eles vão achar que ainda tem 20 anos para o mundo ir para frente. Outros vão achar que ainda tem 10, outros vão achar que ainda tem 7. Mas os que entenderam vão saber que existe só 1290 dias para Miguel se levantar. Então é por isso que é importante nós entendermos, porque nós vamos nos apressar para dar a mensagem. Por isso que a irmã White fala que viu o servo de Deus com o rosto iluminado, a sair apressadamente de um lugar para outro para dar a mensagem, né? É porque nós vamos entender os períodos proféticos. E diz, bem-aventurado aqueles que chegam 1335 dias. Por que isso é importante nós saber 1335 dias? Porque nós vamos saber que é o livramento do povo de Deus nesses dias. Nós vamos ali, vai ser 45 dias, depois que Miguel se levantar, vai ter 45 dias de uma grande angústia, um grande tempo de angústia, os ímpios recebendo as pragas nesses 45 dias. Mas nós vamos saber que o nosso livramento está próximo. Por isso que é bom nós entender as profecias de Daniel. Porque nós sabendo que depois que o decreto dominical sair, há 1335 dias vai acontecer o livramento, então fica fácil nós vencer essa prova aqui. Por isso que a irmã Otto diz, estude para que você entenda antes do tempo de angústia, para vocês compreenderem essa profecia, entendeu? Porque vai nos ajudar a passar pelo grande tempo de angústia, porque nós sabemos que há apenas 1335 dias que Cristo vai voltar para nos buscar. Então, irmãos, essas profecias são muito importantes. Você tem que estudar e você tem que compreender. Porque a palavra de Deus diz, os sábios entenderão, mas os ímpios, eles procederão impiamente, e nenhum ímpio entenderá. Está aqui no papel mais pequeno, olha só, né? Nenhum ímpio entenderá, mas os sábios entenderão, né? E você tem que ser um dos sábios. Quando você assistir esse vídeo, em vez de, muitas vezes as pessoas assistem o vídeo e colocam comentário criticando. Não faça isso. Ore, busque a Deus e peça discernimento para que você possa entender. Essa profecia, muitos dizem que já se cumpriu. Se tivesse cumprido, a irmã White não tinha falado. E leiamos e estudamos a profecia, o capítulo 12 de Daniel. Porque é uma advertência que nós devemos entender antes do tempo de angústia. E também ela não tinha falado. A profecia de Daniel, do capítulo 11, quase já atingiu o seu cumprimento completo. Então, se não o capítulo 11 de Daniel atingiu o seu cumprimento completo, como já atingiu do capítulo 12, irmãos, que é a continuação. Então, queridos irmãos, tá bem aqui, olha aqui, olha. Eu vou tirar esse papel grande aqui, deixar só o pequeno, para explicar para os irmãos, detalhadamente. Tá bem que o decreto dominical nos Estados Unidos, né? 30 dias após o decreto dominical, começa o derramamento do Espírito Santo, né? 30 dias, tá aqui. Então, vai ter 1260 dias de derramamento do Espírito Santo, né? E quando sair o decreto dominical, vai ter 1290 dias para Miguel se levantar. Depois que vocês verem o decreto dominical dos Estados Unidos, você pode contar 1290 dias, que dá mais ou menos 3 anos e 7 meses, para Miguel se levantar. Entendeu? E depois que sair o decreto dominical dos Estados Unidos, você pode contar 1335 dias para acontecer o livramento do povo de Deus. Então, de 1290 para 1335 dias, resta 45 dias, né? Então, depois que Miguel se levantar, tem 45 dias de quê? Tempo de angústia, que é o tempo das 7 últimas pragas vai cair sobre a terra. 45 dias de pragas nos ímpios.
Então, esse é o período que encerra com o livramento do povo de Deus. Então, irmãos, é muito importante entender essa profecia. Se você não entendeu ainda, depois de toda essa explicação que eu expliquei aqui para vocês, não desista. Ore, busque a Deus e peça discernimento, porque o povo de Deus tem que entender. Os sábios entenderão, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Então, queridos irmãos, não caia nessa, que essa profecia está no passado. Ela não está no passado. Porque, como eu já falei, se tivesse no passado, não tinha conselho para nós estudar, entendendo antes do tempo de angústia, e nem tinha dito a irmã White que a profecia do capítulo 11 de Daniel não tinha se cumprido tudo ainda. Então, aí você vai escolher ou crer na profetisa serva do Senhor, ou então na igreja adventista, né? Aí você que tem que escolher. Mas lembre-se, nenhum ímpio entenderá, mas os sábios o entenderão. Não pense que essa profecia passou, porque se ela tivesse passado, a irmã White não falava para nós estudar, que nós tínhamos que compreender dentro do tempo de angústia. E também ela nem tinha dito que as profecias de Daniel 11 já quase tinha atingido seu cumprimento completo, mas não atingiu, nem a do 11 e nem a do 12. Isso é uma prova que essa profecia não se cumpriu. A igreja adventista ela mudou, diz que é tudo para o passado. Mas se essa profecia for para o passado, então a irmã White está mentindo, né? Então agora você vai decidir em quem você acreditar, ou na igreja adventista ou na profetisa do Senhor. Ela diz que nós temos que estudar, que nós temos que compreender, para que nós possamos vencer, né, essas provas que vai vir. Porque quando saiu da decreto dominical, muitas pessoas, muitos adventistas que não entendem a profecia, dizem que a porta da graça já fechou para todo mundo. Outros dizem que ainda tem 20 anos. Mas o que compreender Daniel 12 vai saber que só existe 1290 dias para Miguel se levantar. Por isso que nós vamos se apressar. A irmã White falou, se apressarão de um lado para outro para pregar a mensagem. E nós vamos pregar muitas vezes a mensagem com lágrima, porque nós sabemos que está encerrando o tempo da graça. Então, por isso que é importante nós saber, irmãos, se a gente não compreender essa profecia, nós não vamos vencer as provas. Porque nós vamos pensar que tá ainda faltando 20 anos para Cristo vir. Nós não vamos entrar no alto clamor. Nós vamos achar que é fanatismo, né? E que não é assim, não é agora. Então, irmãos, isso é muito importante. Eu peço você que estude essa profecia, que não venha dizer que já passou, entendeu? E que ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo, porque essa profecia não está falando o dia e a hora da vinda de Cristo. Ela está falando do livramento do povo de Deus, que não é a vinda de Jesus. No livramento é que vai dizer o dia e a hora da vinda de Jesus, né? Então estude mais, antes de você tá julgando as coisas sem conhecer, estude a palavra de Deus, para que você possa ser um dos sábios, porque a Bíblia diz, os sábios entenderão, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Então esse é o recado que eu tenho a dizer para você, meu amigo. Se você está ouvindo, se você está assistindo esse vídeo, não vá criticar, não vai comentar coisas sem fundamento. Estude, busque a Deus, peça sabedoria, para que Deus possa lhe revelar a verdade. Porque se você não entender isso aqui, você está, como a profecia diz, nenhum ímpio entenderá. Então eu espero que você seja um dos sábios, um que lê e compreende. Então que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém.